Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo? Vamos continuar falando sobre receptores como alvos de fármacos. Especificamente nesta aula, nós vamos falar sobre desenho de antagonistas. Bem, os antagonistas eles se ligam ao receptor, mas não produzem o ajuste induzido correto, ou seja, o receptor ele não é ativado. Dessa forma, o mensageiro normal ele é bloqueado da ligação, então ele não consegue interagir com o alvo. Por exemplo, aqui eu tenho meu receptor, tenho a região do sítio de ligação e tenho uma molécula que consegue interagir nesse meu sítio de ligação. Porém, ele não consegue promover o ajuste induzido. E dessa forma, eu não tenho a ativação desse meu receptor, ok? Os antagonistas, eles também podem formar interações com as regiões de sítio de ligação que não são usadas pelo mensageiro natural. Lembra que eu falei isso lá na aula de agonistas, que existem algumas regiões do sítio de ligação que elas não são usadas pelo mensageiro natural e que podem ser utilizadas no desenho de agonistas e também podem ser utilizadas no desenho de antagonistas. Então, são regiões que o mensageiro natural não interage, mas que eu posso utilizá-las, tá? Por exemplo, nesse meu neurotransmissor hipotético, quando eu olho esse meu neurotransmissor e olho aqui o meu sítio de ligação aqui do meu receptor, observo as 3 regiões que eu já sei que o meu mensageiro natural ele vai interagir, que é a região, de interação hidrofóbica, a região da ligação iônica e a região de interação de hidrogênio. Mas eu também tenho uma região extra aqui de interação hidrofóbica. Então, o ajuste induzido resultante da ligação do mensageiro natural, aqui ocorre as interações, ocorre o ajuste induzido e eu tenho a ativação. Tudo normal no meu mensageiro natural. E o que acontece quando o antagonista se liga nesse receptor? O ajuste induzido ele vai ser diferente, ok? Então, por exemplo, eu tenho uma molécula que vai conseguir fazer as interações, tá? Com as 3 regiões que o meu mensageiro natural também faz. Aqui é a região hidrofóbica, aqui é de interação de hidrogênio, aqui é a ligação iônica, mas ele também vai interagir com essa região extra, tá? Com isso, eu não tenho aquele ajuste induzido semelhante ao do meu mensageiro natural, tá? Semelhante quando eu tenho o meu mensageiro natural interagindo com o meu alvo, ok? Dessa forma, eu não tenho ativação do meu receptor, certo? Uma outra forma de desenhar antagonistas são os antagonistas alostéricos. O que vem ser os agonistas alostéricos? Lembra que eu falei isso lá na aula de inibidores alostéricos? Da mesma forma, nós temos essa situação no desenho de antagonistas alostéricos. Por exemplo, eu tenho aqui meu sítio de ligação no meu receptor e eu também tenho uma região de ligação alostérica, ou seja, diferente da minha região, do sítio de ligação. Então, quando o antagonista ele interage nesse sítio de ligação, o que vai acontecer? Vai promover um ajuste, tá? Nesse meu sítio de ligação, só que ele não vai ser reconhecido pelo mensageiro natural, ok? Algumas notas sobre o que nós vimos, O antagonista ele vai se ligar reversivelmente a um sítio de ligação alostérico, os antagonistas alostéricos. As ligações intermoleculares elas são formadas entre o antagonista e o sítio de ligação. O ajuste induzido ele altera a forma do receptor. Com isso, o sítio de ligação ele é distorcido e não pode ser reconhecido pelo mensageiro. E com o aumento da concentração do mensageiro, não vai conseguir inverter esse antagonismo, tá? Então, vai ser um antagonismo irreversível, tá? Existe também um tipo de antagonistas pelo efeito guarda-chuva. Como que isso acontece? Eu tenho meu receptor,
tenho o meu sítio de ligação, que é do meu mensageiro, e eu tenho um sítio de ligação antagonista, um sítio de ligação próximo à minha região de ligação do mensageiro, e que eu vou utilizá-la exatamente para desenhar esse meu antagonista. Então, esse meu antagonista, quando interage nessa região, ele acaba também interferindo aqui na região do sítio de ligação do mensageiro. Dessa forma, o mensageiro não consegue interagir com a região, ou seja, não consegue ativar o receptor. Ok? Algumas notas sobre os antagonistas pelo efeito guarda-chuva. O antagonista ele vai se ligar reversivelmente a um sítio de ligação vizinho. As ligações intermoleculares formadas entre o sítio de ligação e o antagonista. O antagonista ele vai se sobrepor ao sítio de ligação do mensageiro, impedindo que o mensageiro se ligue lá no sítio de ligação do meu receptor. Ok? Bem, isso é mais uma parte do capítulo 8 do livro do Patrick, tá? Então, já entendemos o desenho de agonistas, quando eu quero imitar o efeito do meu mensageiro. E agora nós falamos de antagonistas. E o que vem ser esses antagonistas? Eles vão bloquear a ligação do meu agonista ao meu receptor. Mas vocês podem até estar se perguntando, mas por que eu vou querer isso? Eu vou querer esse antagonismo a partir do momento em que eu não quero, às vezes eu tenho uma alta concentração desse meu mensageiro natural e isso está promovendo um efeito não desejável. Com isso, eu preciso de um antagonista para poder inibir essa resposta que está acontecendo no meu organismo. A partir do momento que esse antagonista vai lá, interage com esse meu receptor, o mensageiro não consegue interagir, então eu não tenho aquela resposta. Ok? Entenderam até aí? Então tá bem. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre receptores como alvos de fármacos. Ok? Então até a nossa próxima aula. E não se esqueça de dar o like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Até a nossa próxima aula.